Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a Trégua do Natal de 1914, um raro e breve momento de humanidade em meio à terrível brutalidade da guerra. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para entendermos a Trégua de Natal, precisamos voltar ao começo da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand foi o estopim, mas a guerra já vinha sendo preparada há muito tempo. Era uma época marcada pelo expansionismo europeu, onde as potências competiam por colônias e recursos. Com tudo isso mesclado com uma tensão crescente nos Balcãs, impulsionada pelo nacionalismo sérvio. E não podemos nos esquecer das intrincadas alianças militares que uniam as principais potências europeias. De um lado, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E, do outro lado, a Tríplice Entente, composta por França, Rússia e Reino Unido. Como essas alianças eram extremamente rigorosas e vinculativas, isso criou um efeito dominó, onde qualquer conflito regional, por menor que fosse, podia rapidamente escalar para algo global, que foi, aliás, justamente o que aconteceu quando um conflito periférico nos Balcãs entre a Áustria-Hungria e a Sérvia empurrou todas as potências europeias para a guerra em julho de 1914. No início, em meio a um forte sentimento nacionalista, muitos encaravam a guerra como uma oportunidade gloriosa, com jovens entusiasmados se alistando em meio a ambientes de festa, ansiosos por aventura e patriotismo. Mas, com o passar dos meses, essa visão mudou radicalmente. As trincheiras trouxeram fome, doenças e a morte constante, com os soldados expostos a uma rotina brutal de bombardeios incessantes e lama por todos os lados. Enquanto isso, nos Estados Unidos, que ainda estavam fora do conflito, a opinião pública estava dividida, e apesar de muitos simpatizarem com os aliados, a maioria preferia a neutralidade, encarando aquele conflito como apenas mais uma guerra europeia. E na Europa, com o primeiro Natal da guerra se aproximando, o entusiasmo inicial já tinha sido totalmente substituído pelo cansaço, pelo desespero e pela desilusão. E foi nesse ambiente de tristeza, dor e melancolia que em 24 de dezembro de 1914 o mundo viu algo inédito na história das guerras. A Trégua de Natal começou de forma espontânea em vários setores da frente ocidental, começando com soldados alemães cantando canções natalinas nas suas trincheiras, com as suas vozes ecoando pela terra de ninguém. Os britânicos responderam com aplausos e, em alguns casos, com as suas próprias canções, e foi então que algo incrível aconteceu. Pequenos grupos começaram a emergir das trincheiras, desarmados, caminhando em direção à terra de ninguém. Estima-se que cerca de 100 mil soldados, na sua grande maioria britânicos e alemães, participaram dessa trégua. Alguns queriam apenas recolher os corpos dos seus companheiros e enterrá-los em paz, enquanto outros aproveitaram para compartilhar um momento de humanidade e confraternização, algo completamente não oficial, mas incrivelmente marcante. O que aconteceu durante essa trégua é quase inacreditável, com soldados trocando presentes como cigarros, chocolates e conhaque. Houve risadas, apertos de mãos e até jogos de futebol improvisados, e embora os relatos variem, algumas partidas ficaram famosas. Por exemplo, há histórias de que os alemães venceram um jogo contra os escoceses por 3-2. Mas no fundo, o placar não importava, pois era um símbolo de camaradagem. Também cantaram músicas juntos, compartilhando tradições natalinas, e como muitos soldados alemães falavam inglês, a comunicação foi muito facilitada. No entanto, como podem bem imaginar, os velhos comandantes militares não ficaram nada satisfeitos com essa demonstração de fraternidade, pois temiam que isso fosse enfraquecer o moral e a determinação dos seus soldados.
Após a trégua, foram emitidas ordens estritas para evitar confraternizações futuras, e de fato, bombardeios especialmente intensos foram programados durante o Natal nos anos seguintes, com as tropas passando a ser rotacionadas com mais frequência na época natalícia para impedir que se habituassem com o adversário. Ainda assim, pequenos lampejos de humanidade continuaram surgindo, mesmo em meio à violência. Mas uma trégua como a de 1914 nunca mais foi repetida na mesma escala. Os relatos dos soldados que viveram a trégua são profundamente emocionantes. Um soldado britânico, Dre Ridden, descreveu em uma carta para sua esposa como a trégua começou timidamente, mas logo se transformou em um encontro cheio de alegria e de risadas. Walter Stennis, um oficial alemão, contou como ficou surpreso ao ver o fogo cessar em ambas as frentes, criando um raro momento de paz. Esses e muitos outros relatos nos ajudam a entender o impacto emocional desse evento nos homens que o viveram. Todos eles cansados e profundamente marcados por um conflito que, naquele momento, já sabiam que seria muito longo e terrível. Para muitos, foi um lembrete de que, apesar de lutarem em lados opostos, todos compartilhavam a mesma humanidade. A trégua de Natal de 1914, apesar de breve, foi um dos momentos mais poderosos da história militar. Em um ambiente dominado pela destruição, soldados comuns desafiaram a lógica da guerra para compartilhar um breve momento de paz. Esse evento também nos faz refletir sobre a desconexão entre os soldados nas trincheiras e os líderes que comandam à distância. Enquanto os homens nas trincheiras encontravam humanidade uns nos outros, os altos comandos elaboravam estratégias para impedir que isso acontecesse novamente. Embora breve, a trégua deixou um impacto duradouro e nos inspira até hoje, lembrando do poder da empatia e da conexão humana. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.